Olá, boa tarde. Muito obrigado em primeiro lugar pelo convite para estar presente aqui hoje. Infelizmente não posso estar presente em direto, pelo que estou a fazer esta gravação, que certamente, ou espero que seja útil para todos vós. O meu nome é Nuno, sou o diretor de Investigação, Inovação e Community Engagement na Nightingale Hammerson, que é uma instituição de caridade em Londres, que tem como missão o prestar cuidados residenciais a pessoas idosas da comunidade judia. No dia de hoje vou-vos falar um pouco sobre o modelo inglês, que, pronto, que apesar de estar em Inglaterra, o nosso objetivo é cuidar de pessoas da mesma forma que estão a fazer em Portugal. E para acompanhar esta conversa, para não ser só eu a falar, vou partilhar alguns slides que também ajudam a demonstrar um pouco os cuidados que prestamos aqui na Nightingale Hammerson. Portanto, para falar um pouco sobre o modelo inglês, eu gostava de vos começar a contar a história pelo princípio, que é tipo de lares de idosos. Eu vou, em vez de falar ERPs, vou dizer lares de idosos, mas vocês vão entender que tipo de lares de idosos existem no Reino Unido. Existem lares de idosos que são as residential homes, onde não há enfermeiros, já há cuidadores séniores que prestam cuidados básicos de saúde, mas não há enfermeiros. E os enfermeiros que visitam as pessoas que vivem nessas instituições são enfermeiros da comunidade, digamos, como do centro de saúde, que visitam as pessoas quando necessário, mesmo os cuidados médicos, é um médico do centro de saúde que visita estas pessoas. Depois existem as nursing homes. Nursing homes são lares de idosos onde existem enfermeiros 24 horas. Ou seja, ou têm enfermeiros ou não têm enfermeiros. Não têm enfermeiros residential home com enfermeiros nursing home. E aqui é uma distinção muito clara. Ou seja, não há como, por exemplo, quando estava em Espanha, em que tínhamos, dependendo do número de residentes, tínhamos de ter X horas de enfermagem. Aqui no Reino Unido, não. Ou tem enfermeiro ou não tem enfermeiro. Existem depois outro tipo de lares de idosos, que são lares de idosos mistos, como é o caso da Nightingale Hammerson. Em ambos os nossos lares, onde temos mais de 100 pessoas em cada um deles, somos uma residência mista, ou seja, temos unidades residenciais e unidades de enfermagem. Depois existem também lares para pessoas com problemas de saúde mental, lares para pessoas com problemas de learning disabilities ou discapacidade intelectual. Num ponto de vista de regulação ou no ponto de vista legal, quem é que inspeciona os lares de idosos no Reino Unido? Temos a Care Quality Commission, digamos que são os inspectores que fazem a inspeção geral dos lares, que podem vir cada X anos. Por exemplo, nós, a última vez que tivemos uma inspeção foi em 2022. Na realidade, 2022 tivemos inspeção em ambos os lares, mas há lares em que estão há 4, 5 anos sem ter uma inspeção geral, digamos, e dentro da Care Quality Commission, depois no próximo slide vou-vos mostrar um pouco como são as informações que eles depois passam. Temos o Health and Safety Executive, que é o tema de higiene e segurança no trabalho. Food Hygiene Rating, em que vem, digamos, será talvez o mesmo que a ASAI, em que vem ver a nossa cozinha, a forma como nós temos a cozinha, como se processa a comida e tudo, e depois dão este rating, esta avaliação de 0 a 5. Depois existe também dentro do Barnet, bem, Barnet e Wandsworth, em que são as autoridades locais, digamos, os municípios que nos vêm inspecionar. Barnet para a Hammerson House, Wandsworth para a Nightingale House, porque depende da zona onde estão. E no centro vem a Charity Commission. Nós somos uma instituição de caridade e temos de ter total transparência nas nossas contas. Se vocês forem ao site da Charity Commission e escreverem lá Nightingale Hammerson, podem ver toda a informação, um resumo anual que nós temos de submeter e que está online, qualquer pessoa pode ver, em que tem informação sobre as atividades
que nós desenvolvemos, sobre a parte financeira, em que podem ver todos os lucros e perdas que tivemos. Tem informação, por exemplo, de salários, ainda que não diz os nomes das pessoas, mas todas as pessoas que têm um salário de mais de 50 mil libras, tem lá a dizer quantas pessoas têm um salário de mais de 50 mil libras. Ou seja, que é, de um ponto de vista de transparência, legalmente, temos de apresentar esse documento cada ano. Eu estava a falar-vos sobre inspeções e tenho aqui, que sempre gosto de mostrar, de um ponto de vista de curiosidade, quando eu estava de diretor de um lar em Salamanca, tenho aí do lado esquerdo a ata de inspeção, da Junta de Castilha e León, em que o inspetor de saúde veio inspecionar o nosso lar e escreveu o relatório à mão e deu-me uma cópia, que é o que vocês têm aí. Se vocês quiserem ver essa cópia, nunca mais vão poder ver essa cópia porque ficou connosco, ficou com a empresa e ninguém mais a vai ver. No Reino Unido não é assim, é diferente. Vocês têm aí, por exemplo, os relatórios de inspeção da Nightingale House e da Hammerson House. Se vocês forem ao site da Care Quality Commission, escreverem Nightingale House ou Hammerson House, podem ver o relatório de inspeção. Ou seja, que em questão de transparência está claro o que, o que encontraram os inspectores. Isso ajuda à hora da pessoa poder tomar a decisão, vou para este lar ou vou para aquele, eles podem ver diretamente essa informação e se os cuidados são satisfatórios ou não. Da mesma forma como no nosso caso, felizmente, temos na Nightingale House Outstanding, que é a avaliação máxima que podem ter, e na Hammerson House temos Good, que foi um lar que abrimos há 3 anos, ou seja, que nunca conseguimos ter Outstanding durante a primeira inspeção, mas estamos satisfeitos porque os cuidados são bons e neste momento, se fôssemos inspecionados, já teríamos Outstanding, certamente. Mas da mesma forma que se publica o Outstanding, também se publica os lares que não estão a prestar os cuidados de acordo com os standards que seriam esperados. Tem aí, por exemplo, St. George's Nursing Home, que tem requires improvement, ou seja, o padrão de cuidado não tem os padrões de qualidade necessários para prestar o cuidado às pessoas. Se forem ver um exemplo ainda pior, tens a Churchview Care Home, em que é inadequado. Esta nursing home fechou porque estava a prestar uns cuidados muito pobres e acabou por ser comprada por outro grupo que mudou entretanto o nome e certamente as coisas agora estão melhores. Mas só para demonstrar a transparência que ajuda à tomada de decisão. Uma informação importante que sempre me perguntam é em relação ao staff. Quantos trabalhadores tem de ter pelo número de residentes? E a verdade é que, e eu comparo sempre com Espanha, em que para X número de residentes tinha de ter X horas de auxiliar de enfermagem, X horas de enfermagem, X horas de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, médico e assim. Aqui no Reino Unido não existe os ratios mínimos. O que diz na Care Quality Commission é tem de ter os números suficientes de pessoas devidamente qualificadas e competentes para prestar os cuidados que os residentes necessitem. Não me diz quantos, só me diz que tem de ter o número suficiente para prestar esses cuidados. Agora, podem dizer, mas isso, se for alguma pessoa que tem muita maldade, não vai pôr número suficiente de pessoas. Sim, se não ter número suficiente de pessoas, os cuidados vão ser maus, o lar vai fechar. Ou seja, sinceramente eu gosto bastante mais deste tipo de procedimento, porque é pensar nas necessidades das pessoas primeiro, antes de pôr um número. Ok? Portanto, isto é um pensamento provocatório, certamente pelo menos em Espanha é provocatório, onde tudo está muito bem legislado, e aqui é mais em aberto. Aqui tem, por exemplo, no nosso caso, na Hammerson House, numa das unidades para pessoas, unidade de enfermagem, para pessoas que vivem com demência avançada, o número de trabalhadores que temos por turno, em que podem ver, por exemplo, que num turno da manhã temos 5 auxiliares de enfermagem, um assistant practitioner que, digamos, não é auxiliar de enfermagem nem é enfermeiro, é um ponto intermédio, e temos um enfermeiro. Ou seja, temos 7 pessoas para 20 residentes. Obviamente isto são 20 residentes
com o maior nível de necessidade assistencial. Do turno da tarde temos o mesmo número e à noite, obviamente, temos menos gente, porque não é necessário ter tantos trabalhadores. Mas isto é um número máximo que temos. Em unidades residenciais temos menos trabalhadores. De onde vêm os fundos para os lares de idosos aqui? Vêm principalmente de três fontes diferentes. A primeira, se a pessoa tem as possibilidades de pagar, a pessoa paga, e aí é muito fácil, é X cada mês e a pessoa paga. Número dois, da autoridade local, ou digamos do município, e aí é preciso haver uma avaliação por parte dos serviços sociais para entender quais são as necessidades da pessoa, em primeiro lugar, e em segundo lugar, qual é a situação financeira da pessoa. E se for demonstrado que a pessoa não tem possibilidade de pagar e que tem uma situação de saúde e de cuidados que requer financiamento e viver num lar de idosos, os serviços sociais pagam. A terceira opção é o Serviço Nacional de Saúde, que paga digamos, as tarifas para a pessoa residir num lar. Isso é dependente unicamente da situação de saúde. São pessoas que têm uma situação de saúde mais grave, que requerem muitos cuidados, muitas delas a chegar ao final da sua vida, que têm direito a este fundo. E este fundo não requer qualquer tipo de avaliação da situação financeira. Se for rico ou se for pobre, tem direito a este fundo, não importa. No entanto, para os lares, para nós, por exemplo, cada pessoa que tenha o financiamento tanto dos serviços sociais como do Serviço Nacional de Saúde, temos uma perda da volta de 400 a 500 libras por semana, porque não recebemos os fundos suficientes para cobrir os custos de prestar os cuidados que essas pessoas necessitam. E é aí que entra a parte de caridade, onde todos os anos temos de angariar entre 2 a 3 milhões de libras para poder financiar esta diferença entre o que recebemos e o que o Estado paga. E aqui tenho um exemplo dos custos em média em Londres e em Inglaterra. Custo semanal, aqui paga-se à semana os custos dos lares, em que podem ver que em Londres obviamente é mais caro porque o nível de vida é mais caro. Uma pessoa que estiver a receber cuidados residenciais, ou seja, pessoas com um mínimo de necessidades de cuidados, pagam em média 1.100 libras, ou seja, estaríamos a falar entre 1.200, 1.200, 1.300 euros por semana. Em média, em Inglaterra, 900. Se formos a ver, por exemplo, as pessoas com maior necessidade de viver com uma demência avançada, estamos a falar em média de 1.280 libras, ou seja, 1.400 euros mais ou menos, em Londres. Se vos partilho sinceramente quais são os custos, para nós são bastante mais elevados, porque também oferecemos cuidados que nenhum outro lar oferece, por termos muito mais profissionais e especialistas que vão cobrir as necessidades dos nossos residentes. Então, falando especificamente sobre a Nightingale Hammerson, eu gostava de principalmente dizer, em primeiro lugar, que a Nightingale Hammerson temos muito orgulho nos cuidados que prestamos, mas não somos um lar normal. Assim que não pensem, não fiquem com a ideia que em Inglaterra todos os lares oferecem os mesmos serviços que nós oferecemos, porque não oferecem. No entanto, é sempre bom poder partilhar, e eu tenho muito orgulho em partilhar os cuidados que nós prestamos. E nós baseamos os nossos cuidados em 4 pilares. Em primeiro lugar, o cuidar do residente, que é a razão pela qual nós existimos. Cuidar das pessoas à volta do residente, e aí estamos a falar dos familiares e amigos, estamos a falar dos nossos trabalhadores e também dos nossos voluntários. Terceiro pilar é a educação e quarto pilar é a investigação. Nos cuidados para os residentes falamos não numa atenção centrada na pessoa, mas uma atenção centrada nas relações. E porquê que falamos na atenção centrada nas relações? Porque sabemos que o bem-estar da pessoa, do residente, não depende só dele. Depende dele, mais das relações que tem com os trabalhadores e das relações que tem com os seus familiares, mas também das relações entre os familiares e os trabalhadores. Todo este trio vai ter uma importância nos cuidados que a pessoa recebe e na sua satisfação. Por isso é muito importante sabermos quais são as necessidades dos nossos residentes, qual é o feedback, estão satisfeitos, não estão satisfeitos, o que é que podemos fazer melhor continuamente para melhorar.
os seus, os seus cuidados. Se pensarmos nas pessoas à volta dos residentes, estamos a pensar, por exemplo, nos familiares, é importante também saber a sua opinião e fazemos regularmente inquéritos para saber a sua satisfação, tanto formais como informais, ou seja, passamos por um familiar e perguntamos como estão as coisas e temos o feedback imediato. Mas também é importante termos o feedback quando temos inspeções e atuar quando há alguma coisa a melhorar. Ou seja, porque apesar de estarmos acima da média, não somos perfeitos, nem nunca vamos ser perfeitos. E no dia em que pensamos que somos perfeitos, temos um problema porque não vamos ser perfeitos nunca. Outro ponto fundamental são os trabalhadores, os nossos colaboradores, que são fundamentais desde o, o auxiliar da enfermagem até à diretora executiva. Todos temos um papel fundamental. E todos, até mesmo a diretora executiva, caminha pelos corredores do nosso lar todos os dias. Ou seja, que há uma estrutura muito horizontal em todas as decisões que temos de tomar. E porquê é que eu pus este gráfico? Que sempre quando fazemos a introdução a novos trabalhadores, e este gráfico é de ontem, que tivemos uma introdução a 30 novos trabalhadores que começaram a trabalhar connosco recentemente, falo sempre em dois parâmetros: o seu nível de conhecimento e aptidões e os seus valores. Nós podemos ter uma pessoa muito alta em aptidões, por exemplo, um auxiliar de enfermagem que presta os cuidados extremamente rápidos, mas se a pessoa for pobre em valores, pode estar a proporcionar uma experiência horrível para o residente. Ou pode também estar a fazer a vida muito difícil para os seus colegas. Ou seja, se nós tivermos uma pessoa com alto nível de aptidões, pobre em valores, temos uma pessoa tóxica que vai começar a destruir a organização pouco a pouco. Nós queremos que as pessoas tenham e fazemos um values-based recruitment, o recrutamento baseado nos valores. Esse é o ponto principal. Depois olhamos às aptidões e, e procuramos pessoas que tenham valores elevados, porque todas as técnicas, todas as aptidões podemos ensinar. O que não podemos ensinar são valores, isso já vem com a pessoa. Agora, há que também dizer, a pessoa pode ter todos os valores, mas se não evolui nas aptidões, também não serve. Não é? Ou seja, o ideal é estar aqui alto em aptidões, alto em valores. Isso é onde temos as pessoas a fazer a sua performance no melhor level, no melhor nível. Agora, se me perguntam, estão todos os trabalhadores neste nível? Não. Mas trabalhamos para que todos possam chegar a esse nível. E alguns nunca chegarão. E esses, talvez, a indústria dos cuidados não seja a melhor para eles. E também temos de ser honestos e dizer às pessoas quando fazem bem, mas quando este trabalho não é para eles, temos de ser honestos também. E quando investimos nos nossos trabalhadores, conseguimos ter melhores resultados. Tenho aí, por exemplo, alguns dos prémios que receberam os nossos trabalhadores. E quando se fala, isso aqui em Portugal, a diversidade de pessoas a trabalhar nos lares está a aumentar significativamente. Aqui neste gráfico podem ver, começando da esquerda para a direita, a Hazel, que é da Guiana Britânica, a Abi, que é da Nigéria, Agota, que é da Hungria, Janli, que é das Filipinas, o António, que é do Brasil. Temos em cima a Roshni, que recebeu um prémio, que é da Índia. Temos gente de todo o mundo, temos 50 países diferentes a trabalhar na nossa organização e é algo que nós recebemos com muito orgulho e tentamos partilhar e tirar o melhor possível de cada pessoa, para prestar o cuidado dos nossos residentes. Quando falamos em educação, temos de entender quais são as necessidades dos nossos trabalhadores para prestar os melhores cuidados aos residentes. E então aí depois criamos os planos, cada trabalhador, pelo menos cada 2 meses, deve ter o que se chama a supervisão com o seu manager, e em que olhamos o que está a correr bem, as coisas que podem correr melhor e quais são as necessidades de aprendizagem dessa pessoa a todos os níveis da organização. E depois podemos implementar planos educacionais e investir em formação para dar aos nossos trabalhadores. Podem ver aí também esses dois símbolos, AHN e Apples and Honey. Isso é um infantário que temos dentro da Nightingale House que proporciona atividades intergeracionais entre os nossos residentes e as crianças, e é algo extraordinário. Mais à frente vou-vos apresentar um pequeno slide sobre isso.
O quarto pilar é a investigação. Nos últimos 5 anos trabalhamos com investigadores de várias universidades, e tem alguns exemplos das universidades, em tópicos relacionados com cuidados em geral. Podiam ser cuidados paliativos, cuidados espirituais, infecções respiratórias, demência, muitos tópicos variados. E o que nós tentamos ganhar com as investigações é o seguinte: nós usamos os investigadores como os nossos amigos críticos. Eles vêm, veem o que nós fazemos, veem como fazemos e fazem-nos perguntas: porquê é que vocês estão a fazer isto desta forma? E faz-nos refletir sobre a nossa prática. Isso é o nosso objetivo de melhoria contínua. Temos de ter críticos que nos venham a dizer, a refletir, fazer refletir se o que estamos a fazer é correto ou não. À raiz de toda esta relação com investigadores foi quando começámos a criar o Care Home Research Forum, que convido-vos a ir ao Google e escrever Care Home Research Forum 2024 e podem ver lá o programa em que convidamos investigadores para apresentar os estudos que fizeram em lares de idosos, e no público temos pessoas de vários campos, desde residentes em lares familiares, investigadores, inspectores, Serviço Nacional de Saúde, muito amplo. E no ano passado tivemos 120 pessoas na Hammerson House, que é onde organizamos o evento, e mais de 100 pessoas de 20 países que viram o live stream. Posso aqui diretamente já oferecer aos membros da ANGES, se quiserem participar, podemos oferecer grátis para assistirem online a esse evento. Podem escrever um e-mail para research@nightingalehammerson.com ou podem pedir à Andrea para me escrever um e-mail e teremos muito gosto em vos receber no dia 13 de novembro. Também temos neste momento fundos que nunca existiram antes, desde a pandemia, em que entendeu o governo que é preciso investir em lares de idosos, e então temos oportunidades de investigação como nunca existiram, e eu convido-vos a interactuarem com as vossas universidades e a tentarem trazer o mais possível estudantes de mestrado, de doutoramento, a fazer investigação nos lares de idosos, e a sermos nós a dizer aos investigadores os tópicos que necessitamos que eles investiguem, porque um dos problemas do nosso setor é que estamos muito fragmentados. Enquanto o Serviço Nacional de Saúde é Serviço Nacional de Saúde consegue-se dados a nível nacional, os lares de idosos têm um lar aqui, outro lar ali, um grupo que tem 10 ou 20 lares, mas nunca é maior do que isso. Por isso é muito difícil pôr dados juntos para demonstrar a relevância do setor social. Isso passa aqui e em Portugal e em Espanha e em qualquer outro país. Alguns dos resultados que obtivemos recentemente, temos muito orgulho no nosso outstanding, na avaliação. Temos enfermeiros que receberam prémios, temos o Instituto Nacional de Investigação, que nos usa como um exemplo de investigação no setor social. Temos o Care Home Research Forum de que vos falei, temos o reconhecimento da Skills for Care pela educação que nós prestamos nos nossos lares, Gold Standards Framework, que nos deu o estatuto máximo e há 2 semanas deu-nos o prémio da inovação pelos cuidados paliativos e cuidados ao final de vida que nós prestamos aos nossos residentes, em que todos os anos, entre os 2 lares, temos à volta de 100 pessoas que morrem nos nossos serviços, ou seja, que somos uma unidade de cuidados paliativos, apesar de não nos chamarmos cuidados paliativos, mas isso é sem dúvida um dos papéis dos lares de idosos, é prestarem cuidados paliativos de qualidade às pessoas que estão a chegar ao seu final de vida. E dentro da nossa região de North Central London recebemos também o reconhecimento pelos cuidados que prestamos. Gostava de vos apresentar aqui um exemplo de atividades intergeracionais entre as crianças do infantário e os nossos residentes. Tem um pequeno vídeo que está em castelhano, porque foi feito por uma apresentação que fizemos em Espanha, mas certamente vão entender as legendas. O vídeo está em inglês com legendas em castelhano. Another big hospital bed with a unicorn teddy and a unicorn pillow. I had an idea.
baby says like dinosaur clothes. Big Big unicorn dress. big Big unicorn. one, yes. This big. What color do you Wow. think, Ishmael? What color was it? Yellow. Yellow. Jaune. I think she will like a hospital bed Hospital bed. and a teddy bear pillow. Alors, the big bear, me, is in hospital, but the big bear, me, is getting better, and I hope the big bear, me, hope to come back and we'll play all together. And meanwhile, I love you all very, very, very much. I'm sure you are wonderfully good. And big kisses to every one of you. Colette. Eu não vos dei nenhum contexto, mas isto era um dos nossos residentes que esteve no hospital e as crianças, que são grandes amigas da senhora Colette, enviaram-lhe este vídeo. E depois, de volta, a Colette respondeu e enviou uma mensagem para eles. Isto é só para demonstrar o tipo de relações que se podem estabelecer entre os nossos residentes e as crianças. Quase a terminar, gostava de vos falar sobre o Reach by Nightingale Hammerson, que vos convido uma vez mais para se procurarem no Google ou no nosso website, Reach by Nightingale Hammerson, podem encontrar este projeto novo, esta startup que nós estamos criando, em que estamos a criar, ou melhor, a nossa missão é ajudar pessoas a viver melhor por mais tempo em sua casa. E para isso estamos a criar conteúdos, incluindo vídeos e outros conteúdos, direcionados não a profissionais, mas direcionados a pessoas que não têm formação. Por exemplo, se a minha mãe vive em casa com demência e pergunta-me 10 vezes a mesma pergunta em 5 minutos, como é que eu vou responder à minha mãe? Como é que eu vou distrair a minha mãe de forma a ela estar de uma forma mais tranquila, mais aprazível e também para me ajudar a mim como cuidador? A minha mãe tem dificuldade em entrar e sair da cama, o que é que eu posso fazer para ajudar a que ela entre e saia da cama melhor? Existem vários conteúdos, estes são só 2 exemplos que podem encontrar no nosso website e tem aí alguns exemplos dos vídeos que já temos no nosso website com o objetivo de ajudar a viver melhor por mais tempo. Para finalizar, gostava de vos partilhar convosco esta frase escrita por um familiar que demonstra realmente a razão pela qual existimos, que não é mais do que servir os nossos residentes. E esta senhora Sandra disse, desde a diretora-geral até à pessoa de segurança que estava na porta do lar, todos os membros da Nightingale House fizeram-me sentir parte desta incrível família. Os cuidados que o meu marido recebeu, e eu também, foram excepcionais. Todos vão além do esperado. Isto é realmente o melhor pagamento que podemos ter para todo o trabalho que nós temos. E para concluir, convido-vos a que nos sigam nas redes sociais, no LinkedIn, no Facebook, no X, no Instagram, mas também no YouTube, onde temos vários conteúdos e estamos a criar mais conteúdos. Espero sinceramente que esta apresentação tenha sido útil. Uma vez mais peço desculpa de não poder ter estado convosco. E como enfermeiro que estudou em Angra do Heroísmo, apesar do meu sotaque não ser para nada da Ilha Terceira, tenho muito orgulho em ser enfermeiro, tenho muito orgulho em ter estudado em Portugal e tenho muito orgulho em poder estar a partilhar convosco algo que estamos a fazer no Reino Unido. E, sem dúvida, o meu objetivo de vida é um dia voltar a Portugal. Sem dúvida quero passar os meus últimos dias e morrer em Portugal. Por isso, tudo o que eu puder fazer para contribuir para os melhores cuidados das pessoas idosas, melhores cuidados paliativos em Portugal, de um ponto de vista também a pensar em mim e no meu futuro, terei muito gosto em poder ajudar. Desejo-vos tudo de bom e espero, sem dúvida, que esta apresentação tenha sido útil. Muito obrigado e até breve.